Dia, bom dia, bom dia. Live de cara limpa em casa, super cansada. Essa foi uma semana bem intensa. E aí eu tô passando aqui pro nosso compromisso diário, da gente se falar, de trazer alguma reflexão bacana, alguma reflexão interessante aqui, alguma coisa que eu tenho pensado. Eu tenho lido, né? Eu estou lendo o livro A Virtude da Raiva. Ele foi escrito pelo neto do Gandhi. E é um livro bem bacana em que ele fala de como você tem utilizado a sua raiva, né? Que a raiva em si ela não é um sentimento bom ou ruim, mas de como que você tem utilizado esse sentimento de trás, como que você tem utilizado o que a vida tem te trazido. E aí eu quero trazer para você essa reflexão, a gente pensar um pouquinho em quais são as histórias que você tem contado a respeito das coisas na tua vida e o quanto elas têm influenciado, têm feito crescer a tua raiva e têm tornado os teus comportamentos desproporcionais, têm tornado os teus comportamentos agressivos, têm tornado os teus comportamentos muito menos úteis do que eles poderiam ser. E aí eu vou tentar ser mais clara nessa fala minha. A primeira coisa que eu quero que você pare para pensar que a gente conta muita história o dia inteiro na cabeça. Eu sempre falo nos meus eventos que a gente poderia... Todo mundo poderia escrever novela das 8, sabe? Todo mundo poderia escrever roteiro de filme. Não tô falando assim que roteiro de filme é fraco, não é isso. Mas assim, a gente cria muitos roteiros. Não ia fazer sucesso, né? Porque nossas histórias são bem ruinzinhas na nossa cabeça. Mas enfim, a gente cria muita história na nossa cabeça o tempo inteiro, né? Então, aquela pessoa, o filho falou com grosseria, ele não me respeita, ele não me considera, eu não fui uma boa mãe, um bom pai, eu não sou uma boa mãe, um bom pai. Então a gente está sempre contando histórias a respeito de tudo. Do teu marido, do teu chefe, dos teus colegas, a gente está sempre contando histórias na cabeça. E a gente não costuma viver a realidade, a gente costuma viver as histórias que a gente conta a respeito da realidade, né? Você não vive o que está te acontecendo, você vive todas as histórias sobre o que está te acontecendo. Então, você de manhã cedo tomou uma queda. Nossa, mas eu sou muito azarado, olha só, nada dá certo pra mim, eu já caí de manhã cedo, é um sinal de que eu devia ter ficado na cama. E aí a gente vai deixando essas histórias crescerem na nossa cabeça. E essas histórias, elas alimentam as frustrações, o sentimento de frustração. E essa frustração, por sua vez, alimenta a nossa raiva. E a gente tem se acostumado a passar dia e noite irritados. E a falar com todo mundo irritado, e falar com a criança irritado, e acordar irritado, e dormir irritado. Porque a gente está frustrado o tempo inteiro. A gente nem para pensar, nem para reparar o quanto tem sentido, tem vivenciado as frustrações. Porque a gente tem contado histórias a respeito da nossa realidade, criado expectativas a respeito da nossa realidade. E essas expectativas e histórias, elas aumentam o nosso sentimento de frustração, que por vez aumenta o nosso sentimento de raiva, e a gente não sabe lidar com essa raiva. E aí faz a coisa toda crescer muito mais do que ela deveria crescer, do que ela precisaria crescer na tua vida. Por que eu tô te chamando para falar isso? Porque os filhos, eles mexem em coisas muito profundas dentro da gente. E essas coisas profundas que os filhos mexem dentro da gente, elas disparam gatilhos de histórias muito grandes e de frustrações muito grandes. Porque como a gente põe expectativas demais nele, e quem seu filho interfere diretamente na sua definição de quem você é, a gente cria muita expectativa e a gente se frustra muito na educação dos filhos. E essa frustração te dá raiva. E, em regra, a gente não utiliza essa raiva de uma forma... Eu estou no comecinho no livro, então eu não sei como que ele vai desenvolver, mas ele fala da gente utilizar a raiva de uma maneira inteligente. E a gente não costuma utilizar essa raiva de maneira inteligente. A gente não costuma aceitar a raiva, acolher que você está com raiva, entender que essa raiva é sua, não é do outro, se posicionar sem ser agressivo e decidir de que melhor forma você vai agir. E aí ele dá um exemplo bem legal. Ele foi passar um tempo com o avô na Índia, ele é da África do Sul,
E aí ele foi passar um tempo com Gandhi na Índia, e ele aprendeu com Gandhi e voltou para a África do Sul. E aí, uns anos depois, ele foi visitar novamente a Índia. E quando ele foi, ele teve um apendicite, se não me engano, e precisou ser internado. E a enfermeira que cuidou dele na Índia foi uma pessoa por quem ele se apaixonou. E aí, um tempo depois, ele casou, mas na época o apartheid ainda era muito forte na África. E aí, quando ele tentou entrar na África do Sul, não deixaram ele entrar porque ela era indiana e ela era uma pessoa que não era uma branca, então ela não poderia entrar na África do Sul com ele. E aí, ele teve que escolher entre ficar com a esposa dele na Índia ou voltar para a África do Sul e deixar a esposa. Então, se ele ficasse na Índia com a esposa, ele deixaria a mãe viúva e a irmã sozinhos na África do Sul. E se ele voltasse para a África do Sul, ele deixaria a esposa, o amor da vida dele, na Índia. E ele acabou optando por ficar na Índia. Depois de muitos processos, de tentar de diversas formas entrar no país. E aí ele conta que 10 anos depois, ele na Índia, ele foi encarregado de receber uma pessoa que vinha da África do Sul. E quando ele foi receber essa pessoa, ele e a esposa, ele descobriu que essa pessoa era um político muito grande lá e era, inclusive, um dos grandes defensores do apartheid. E na hora que ele recebeu essa pessoa, ele disse que o primeiro sentimento que veio foi de muita ira, muita raiva. E aí ele pensou, caramba, eu devia mandar esse cara embora agora. Eu devia não tratá-lo bem, eu não devia ser grosseiro com ele, porque eu estou aqui, eu tive que fazer a opção mais desafiadora da minha existência, que foi optar entre a minha família, minha mãe e minha irmã, e optar entre a minha esposa, por conta desse governo totalitário, injusto e absurdo que esse cara apoia. Eu não vou receber ele. E aí depois ele disse que ele já vinha treinando as coisas que o avô dele tinha ensinado há muito tempo, né? Então ele respirou fundo e pensou, eu vou me posicionar com esse cara, mas eu vou ser gentil como eu seria com qualquer outra pessoa. E eu vou mostrar pra ele que o indiano não é ruim e que eles estão errados. E aí, não que eles estão errados, assim, ele pensou, eu vou conquistar essa pessoa. Por mais raiva que eu tenha, eu quero que ele entenda ao meu lado. E aí, assim que ele recebeu o cara, ele falou, olha, eu não concordo com o que o teu governo tá fazendo. Eu não concordo com a forma que vocês estão fazendo as coisas. Eu sou uma vítima do apartheid. E ele falou, eu tive que optar entre ficar com a minha esposa ou voltar para a África do Sul com a minha família, ficar com a minha mãe. Então eu sou a vítima do apartheid e eu te confesso que a minha primeira vontade foi mandar você embora e falar que eu não ia te ajudar. Mas eu vou te tratar com o respeito que eu trataria qualquer ser humano. E eu vou te cuidar na sua estadia aqui. E aí ele levou o cara pra conseguir conhecer a Índia, etc e tal. E ele disse que depois, no último dia, acho que ele passou 4 a 5 dias com o cara, não me recordo. No último dia, o cara chorou, o cara e a esposa choraram. E aí o cara falou com ele, olha, eu vou voltar pra África do Sul agora. E você acabou conseguindo mudar a minha posição política a respeito do apartheid. Eu vou lutar contra o apartheid a partir do dia que eu chegar na África do Sul. E o cara realmente fez. Ele falou que na hora ele pensou, será que ele vai fazer isso mesmo? Será que é verdade? Ele tá falando isso pra me agradar, né? Vamos ver, o tempo vai dizer. E aí, quando o cara chegou na África do Sul, o cara realmente se posicionou de uma forma tão contundente contra tudo, que ele foi um dos grandes influenciadores. Na época, o cara foi expulso do partido dele, mas enfim, foi um dos grandes influenciadores pro final do apartheid. E aí, por que eu tô te contando essa história? Ele fala assim, eu podia ter agido com raiva, e eu podia ter gritado, e eu podia ter brigado, e eu podia ter falado, vai embora agora, porque eu não vou te ajudar, porque a sua política acabou com a minha vida. Mas se ele tivesse feito isso, o cara teria voltado para a África do Sul, cada vez mais certo das suas próprias ideias, e com a certeza de que realmente o indiano era um povo tosco, que não deveria entrar lá, e que a cor negra ou a cor avermelhada do indiano não os fariam humanos, né? E o fato dele ter tratado o cara bem fez com que o cara enxergasse um lado dele e um lado da Índia que o cara não enxergava. E fez com que o cara percebesse, dentro do raciocínio que ele trazia, que ele estava equivocado. E porque, como eu falei, por que eu tô te contando essa história? Porque a gente conta histórias a respeito das coisas que acontecem na nossa vida o dia inteiro, o tempo inteiro.
E a gente alimenta a nossa raiva. A gente deixa que a nossa raiva cresça. E a gente age movido por um lado mais tenso dessa raiva, alimentado nessa raiva. E a gente não consegue o que a gente quer. Então a criança, ela grita com você e você vai lá e grita com ela falando que ela não pode gritar. E você se descontrola falando que ela não pode se descontrolar. E você fala com ela que ela tem que aprender a lidar com a raiva dela, sendo que você não aprende a lidar com a sua. E aí a gente vai fazendo uma bola de neve e sendo muito claro, não falo o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E a maior forma de educação é a modelagem, é o exemplo. É a melhor forma de educação. Então presta atenção no teu dia a dia, no quanto você tem deixado a raiva te guiar e as histórias que você conta na tua cabeça alimentarem situações em tua vida que elas não precisam permanecer. Quantas vezes você poderia simplesmente falar, olha, eu discordo desse comportamento seu, eu discordo do que você está fazendo e eu vou continuar te tratando como ser humano independente de discordar disso. Quantas vezes a gente deixa que as nossas discordâncias e a nossa raiva, elas tomem uma proporção que fragiliza os nossos relacionamentos. E aqui eu já não estou mais falando do relacionamento somente com os filhos. Aqui eu estou falando de todos os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos com os filhos, os nossos relacionamentos com parentes próximos, os nossos relacionamentos com o marido, com o chefe, com a esposa. Enfim, quantas vezes você acredita em tudo que a tua mente te conta. Em todas as histórias que a tua mente te conta. Você acredita fielmente nela. E aí você fica cada vez com mais raiva. E você, em vez de aproximar as pessoas, você afasta as pessoas de você. Você afasta o que você quer de você. A gente quer uma vida mais fluida, mais leve. E a gente acaba aproximando, tentando conseguir isso. Brigando, empurrando o outro, tratando o outro mal. E gritando com os filhos. A gente quer manhãs tranquilas e a gente briga com o filho a manhã inteira, desde a hora que ele acorda. A gente quer um relacionamento de maior tranquilidade com a criança, de maior escuta, de maior conversa com a criança. E a gente quer conseguir isso forçando, brigando, gritando. Presta atenção. Você não é ruim ou bom porque você tem raiva. Todos nós temos raiva, todos nós temos uma veia agressiva em nós. E ela é, inclusive, responsável pela nossa evolução enquanto espécie. Agora presta atenção no que você tem feito com ela. Já tem uns dias que eu tenho falado sobre sentimentos aqui nos nossos divãs. Que eu tenho falado sobre sentimentos. O problema não é o que você sente, o problema é como você lida com o que você sente. Presta atenção nas histórias. As histórias que você conta sobre a realidade, elas contaminam o que realmente está acontecendo na tua vida e te fazem, não te deixam enxergar o que realmente está acontecendo. A gente vive as histórias, a gente não vive a realidade. E essas histórias, elas podem estar dificultando muito as nossas relações, de uma forma geral. Tá bom? É um lindo dia. Obrigada, Dani. A Dani tá falando um lindo dia a todos, um lindo dia pra todo mundo. Eu espero que seja um dia de muito amor e muita conexão. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.